que você enviou no grupo aí é pro semestre inteiro? Não, só a aulinha de hoje. Ah, é? Sim, 10 horas da noite eu já acabei com isso. Ô, louco. Se Deus quiser. Eu espero, né? Espero que fique alguns exercícios para vocês resolverem, né? Também, para começar aquela história, aquele bate-papo, aquela coisa, né? Eu nem abri Ô, meu material professor, aqui. Ah, a questão dos exercícios que vai valer ponto, você vai dar de aula em aula ou vai dar uma lista? Como vai ser? então, é aquela história de novo. Vamos continuar com aquela história. Os exercícios que vão valer ponto, de vez em quando, em algumas aulas. Hoje não, hoje eu não vou deixar exercício valendo ponto. Vou deixar tarefa, vou pedir que vocês façam para estudo. Mas depois, de aula em aula, de vez em quando, eu vou separar um exercício e vou pedir. Falar, ó, faça esse daí que esse vocês vão me mandar, tá? Aproveitando, então, a situação, já vamos conversar com todo mundo. Acho que a maioria já está aqui, né? Acho que a maioria já está aqui. A gente já começa com todo mundo, já combina todas essas coisas. Vamos combinar? Então, Turati, quer começar, Turati? Ó, o Turati, que é representante de uma das turmas, da P ou da Q, só Deus sabe. Turati, que é representante Vicente. A Bárbara, que é outra representante, diz que tem recadinho para vocês. Começa vocês aí. Bota a cara aí, ó. Bota a cara para nós te ver. Então, tá bom. Ai, coitado. Propaganda enganosa é feio, vai começar a briga já. Propaganda enganosa é crime. Fala aí. Certo. Legal. Então, esse grupo agora que vocês criaram, que eu já vi, é para todo. Ó, o Matias aí, ó a cara do Matias. Ó. Ô, Matias! Ô, Cegala, esse semestre que vai fazer todo mundo chorar, hein? Gracinha, hein? Esse é o semestre do choro. É Não nada, é, para de não. chorar aí. Já começou chorando agora. Ó, o Bárbara, já tá chorando já. Coitado, tá muito fraco. Bom, então, o grupo agora que chama. Como é que chama o grupo? Trabalhos? Unip Estudos. Engenharias e estudos. Engenharia e Estudos. Muito bem. Então, Eu vou anotar aqui, porque eu tenho muitos grupos de WhatsApp, e aí vocês colocam um nome genérico desse. De repente tem engenharia do segundo ano, né? Do outro. Aí eu coloco engenharia e estudos. Coloca engenharia e estudos Turati. Turati. Bom. Você deu aula ontem? uma coisa que não presta. Ele ensinou a gente a capar porco. Capar porco? Uma conversa saudável. Ele ensinou Coisa como bonita. ficar rico com uma fazenda. Bom, O cara tem 15 fazenda? eu vou fechar meu vídeo aqui para não ficar tão pesado o link. Eu vou compartilhar a minha tela com aquela, como é que chama lá? Com o PowerPoint que eu mandei para vocês, tá? E nós vamos combinar o seguinte, olha só. Já vou conversar com vocês aqui. Então, neste semestre, eu leciono para vocês cálculo com geometria analítica. Para os meninos que chegaram novos, meu nome é Luiz Fernando Segala. Eu moro aqui em Badibacite, falo para vocês de Badibacite. Olha que coisa importada. Mas, na verdade, eu nasci lá em Nova Aliança, lá na terra do Turati. Então, sou importado. Rapaz, essa é a força, Nova Aliança. E estou aqui de Badibacite contando história para vocês, fazendo vocês cair na minha. Ô, professor.
Eu sou formado em matemática, tá? Não sou engenheiro. Eu fiz minha graduação em matemática faz bastante tempo já, eu tenho 47 anos. E depois eu fiz um mestrado em matemática aplicada e computacional, na qual eu parti para a área de modelagem em matemática, trabalhando com principalmente estatística, para a área médica, para essas coisas. E por fim eu fiz um doutorado em genética, e meu doutorado em biologia, também trabalhando com modelos matemáticos, modelagem matemática para todas essas coisas, né? No caso, meu modelo vivo foi Drosophila sturtevante. Drosophila é aquela mosquinha da banana. É com isso daí que a minha pesquisa, minhas coisas, acontece com isso daí. Tá certo? Trabalho aqui na Unip, na engenharia básica, no curso de engenharia básico, no ciclo básico, tá? E de vez em quando em alguns outros cursos, tipo marketing, RH, sempre lecionando essas coisas boas da vida, ó, cálculo, matemática básica, estatística, enfim, coisas boas, coisas maravilhosas, coisas que Só coisa boa, só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. Nesse semestre acontece assim, ó. Eu coloquei aqui os 2 itens do plano de ensino que mais interessam para vocês. Primeiro, ó, o conteúdo programático. Cálculo diferencial integral exige que você saiba funções. Mas funções, nós passamos o semestre inteiro passado resolvendo problemas com funções. Então, eu vou pegar hoje, resolver e vou fazer um pequeno resumo, lembrando os elementos básicos de funções. Então, nós vamos falar sobre domínio, imagem, gráfico e essas coisas. Depois eu vou fazer um punhado de exercícios, mas já voltados para o que vamos precisar no semestre. Aí a gente entra solando. Esse conteúdo programático desse curso de engenharia básica, ele tem uma visão bem voltada para a maneira que o cálculo diferencial integral foi criado. O cálculo diferencial integral foi criado por Isaac Newton e por Wilhelm Gottfried Leibniz. Vou escrever só Leibniz. Reza a lenda que os dois, ao mesmo tempo, tiveram a mesma ideia, porque estudavam o que a gente chama de diferenciais, ou de pequenas variações em funções, nas funções. Então, logo após esse pequeno resumo de funções, que eu vou fazer hoje, talvez sobre um pouquinho para a semana que vem, mas tomara que não, tomara que a gente acabe com isso hoje. Logo na semana que vem eu já entro com o conceito de derivadas. É o bruto do cálculo, é o conceito de derivadas já incluindo a ideia de limites. Note que alguns livros, quem pegou algum livro pode ter começado a estudar cálculo diferencial integral por limites. Mas o cálculo diferencial integral surgiu sem limites, surgiu junto, tá? A ideia de derivada surgiu antes de limites. Aí os limites aparecem aqui no meio. O que é isso? O que é essa ideia de derivadas? A ideia de taxa de variação, o conceito, como é que fica isso daí geometricamente, como é que é a estrutura de derivadas. E aqui vem a parte técnica, as regras de derivação. Tá? Dentre as regras de derivação, a mais importante, mais bonita, é a regra da cadeia. Cadeia! Tudo bem? Isso daqui demora pra caramba. Com certeza vai nos ocupar um belo de um tempo. Tá certo? Logo em seguida, nós temos aplicações. Isso daqui, vá se acostumando. No curso de engenharia, ciclo básico, quando qualquer professor diz para vocês, aqui são as aplicações, significa que eu vou mostrar que cálculo diferencial integral, ele tem sim aplicação prática. No dia a dia do engenheiro, seja de qualquer área, engenheiro civil, do engenheiro de produção, de engenharia mecatrônica, eletrônica, mecânica, qualquer que seja, tem que se usar
tem que se usar cálculo. Tem que se usar. Não tem jeito, não tem como escapar. Ah, mas eu já vi um engenheiro, aqueles velho gordo que fica atrás da mesa, que não trabalha porcaria nenhuma e que nem usa cálculo. Nunca mais usou cálculo. Tá, mas aí ele está fadado a ficar na mesmice. Ele vai ficar o resto da vida dele trabalhando. Com certeza, ele já aprendeu a trabalhar com algum filão, com alguma coisa, e não quer mais evoluir. Tá? Porque se ele quiser evoluir, se ele estiver trabalhando com modelos novos, com estruturas novas, ele vai usar cálculo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas aplicações. Essas nunca, não tem jeito. Essas aplicações que eu vou mostrar, elas são similares à realidade, tá? São similares. Onde vocês vão ver as melhores aplicações? Nas disciplinas próprias do curso que você está fazendo. Então, a partir do 3º ano, quando você pegar uma disciplina própria do teu curso, eu pego lá, por exemplo, na engenharia civil, lá tem uma disciplina, deve ter uma disciplina, não sei se chama assim na grade, porque eu não conheço a grade inteira, mas talvez, com certeza, engenheiro civil estuda conforto ambiental. Conforto ambiental tem aplicações maravilhosas de cálculo, modelos matemáticos para verificar. Para você instalar um ar-condicionado, para você escolher o lugar correto do ar-condicionado, tem. Bom, enfim, lá o professor vai poder mostrar para vocês quais são as aplicações realmente do dia a dia mesmo, como é que saem os problemas reais. Aqui, essas aplicações que eu vou mostrar para vocês são aplicações criadas, casinha da Barbie, para ficar bonitinho. Mas para você ver que tem sim, tem sentido. Nós não estamos estudando uma disciplina que não serve para nada. Logo em seguida, eu vou definir para vocês a operação inversa de derivada, que são as integrais. Quem sabe derivar, também sabe integrar. Tá? Derivada é uma operação que se faz com funções, e a integral é a sua inversa, operação inversa, por assim dizer. Tá? Você tem duas operações, a derivada faz e a integral desfaz. Ou o contrário, a integral faz e a derivada desfaz. Uma operação é o inverso da outra. Primitivas são as funções que geram as derivadas. Técnicas de integração, de novo, é a parte técnica mesmo. Como é que faz para obter integrais a partir de uma função? Como é que você integra? E, de novo, as velhas aplicações. Poucas palavras para a parte de derivadas, mas muita importância. Muita importância. Isso daqui, esse pequeno pedaço aqui, ó, derivadas integrais, é uma parte significativa do teu curso. Estudem muito, estudem muito. Logo em seguida, o plano de ensino traz geometria analítica. Geometria analítica aqui no curso de engenharia, tá? Basicamente, nós vamos estudar a parte de vetores. Geometria analítica é bem maior que isso, tá? Assim como cálculo diferencial integral, depois, semestre que vem, vocês vão ter cálculo de várias variáveis, tem continuação disso. Mas aqui, ó, nesta disciplina, geometria analítica limita-se a vetores, o estudo de vetores, tá? Lá na física, com certeza, vocês tiveram que ver um pouquinho de vetores em algum lugar, tá, ok? E, então, você tem aqui noção intuitiva de vetores, como é que se vê geometricamente e algebricamente vetores, operações, meu Deus do céu, volta aqui. Operações com vetores, as operações básicas, adição, multiplicação por escalar, como que funcionam ângulos de vetores, estudo de vetores no plano, no R2, e no espaço, no R3. Tá? Depois, as duas principais operações de vetores, o produto escalar e o produto vetorial. Apesar de estar escrito com maior ênfase aqui, ter mais espaço para falar sobre vetores, eu diria que tem menos elementos para se estudar aqui do lado direito do que do lado esquerdo. Do lado esquerdo, a coisa é mais densa. Então, conversando com meus companheiros
de professores de curso, nós redividimos esse conteúdo programático da seguinte maneira. De novo, aqui, neste semestre, vocês terão as aulas extras da professora Patrícia. Tá bom? Ela vai entrar, vocês viram, a cada 15 dias na sexta-feira. E ela vai começar a trabalhar vetores. Então, a professora Patrícia começa com vetores. Eu começo com funções, mando derivada e vou para a integral. Eu fecho essa parte aqui, ó, para vocês. A professora Patrícia começa aqui em vetores. Nós acreditamos que, com uma aula quinzenal, quando eu estiver terminando a parte de integrais, já sobrando tempo, a professora Patrícia ainda vai estar devendo algumas coisas aqui, ó, daqui para baixo. Se isso acontecer, eu entro ajudando. A gente redivide a matéria. Tudo bem? Mas por que vai ficar desse jeito? A princípio, a gente tinha combinado, pensado em eu dar toda a teoria e a professora Patrícia ficar com exercícios às sextas-feiras, 15 dias. Semana sim, semana não. Mas acontece que os professores de física precisam dessa noção, nem que seja intuitiva, de vetores para continuar para começar bem, para trabalhar bem o semestre letivo. Então, nós vamos dividir desse jeito. Vocês compreendem? Tudo bem? Tá bacana assim? Entendem como é que fica? Tudo bem. Tudo bem? Legal. Tudo bem ou nada bem? De boa? Então, né? Vai ser bom, vocês vão ver. Você já conhece a professora Patrícia, né? Sim. Lógico. Ela dava Sim, aula no senhor. semestre passado para vocês. Ela deu aula pra gente semestre passado. Deu sim. Era ela quem dava as aulas em tópicos de matemática, era ela quem entrava a cada 15 dias para resolver exercícios e tal coisa. Lá, ela dava exercícios, né? Quase que ficou do mesmo jeito, mas aí achamos melhor desse jeito aqui. Ela entrar com teoria também, em vetores. Tá ok? Tá ok? Bom. O que você precisa? Qual é a bibliografia para isso? Peguei lá também do plano de ensino. Ó, bibliografia. Essa bibliografia aqui é a bibliografia engessada que o MEC exige que a gente faça, que a gente disponibilize no plano de ensino. Mas eu já devo lhes advertir da seguinte coisa. Qualquer livro que se intitule Cálculo, a única coisa que você precisa prestar atenção é que nós estaremos trabalhando o volume 1. Qualquer livro de cálculo tem toda a teoria que você precisa. Tá? Apostilas. Tem gente que encontra na internet apostilas, até de graça, em PDF e tal aí, para estudar. Só que você tem que prestar atenção se ela foi bem escrita. Apostilas são mais complicadas. O livro foi publicado, então ele tem um autor, um revisor. Olha, por exemplo, esse do Guidorizi. O do Guidorizi, eu gosto muito desse livro. Ele já estava, em 2001, na 5ª edição. Eu não sei se saiu alguma outra edição depois. Então, ele já está revisado várias vezes. Tá? Muito. Eu estudei cálculo em 1990 e já estudei pelo Guidorizi. Ou seja, já era velho. O livro Guidorizi é antiquíssimo. Só que, tudo bem? É um bom livro, já está estabilizado. O Bradley, Hoffman e Bradley, é um excelente livro, já está estabilizado. O livro do Paulo Boulos, aqui embaixo, ó, muito bom. O Leitold, o Edwards, o Stewart, todos são livros já com bastante rodagem. Então, são livros bons. E para geometria analítica, também, mesma coisa.
É só você escolher um livro que se chama Geometria Analítica. Claro, você fala, mas eu vi Geometria Analítica no colegial. Não, é pouco. Geometria Analítica do colegial tem uma visãozinha muito simplória do que é geometria analítica. É preciso que você pegue um livro como o Interley, como o próprio Boulos. Olha por que eu gosto do Boulos. O Boulos, ele escreve tanto livro de cálculo como de geometria analítica. E o vocabulário do Boulos é bacana. O Boulos é bem didático. Tudo bem? Dá uma procurada, vê se consegue encontrar os livros de Boulos. Aí, eu tenho mais algumas dicas para vocês, que são as seguintes. Primeiro, quem começar a estudar por um livro de cálculo e achar que está difícil, alguns cursos têm a disciplina de pré-cálculo. Você vai encontrar por aí alguns livros de pré-cálculo muito bons. Muito bons. Tá? O Demana e o Whitney, por exemplo. E o próprio Boulos. O Boulos tem um livro de pré-cálculo. Qual é a vantagem? No pré-cálculo, ele faz um monte de matemática básica que você usa em cálculo e logo em seguida entra no assunto. Ele entra em cálculo. Ele tem um capítulozinho de derivadas. Ele tem um capítulozinho de integrais. E, geralmente, escrito de maneira melhor do que no livro de cálculo, ou seja, mais leve. Então, para a introdução da matéria, vale muito a pena. Vale muito a pena. Outra coisa que vale a pena, procurar livros de matemática aplicada para cursos superiores, hein? Para cursos superiores. Quer uma apelada legal? Escapa dos cursos de exatas. Tenta achar um livro de matemática aplicada à administração, a contábeis. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque nos livros de matemática aplicada para cursos superiores, também tem um capítulo para cálculo diferencial integral. Ele é pouco, mas para começar a estudar é bom. Por quê? Porque ele foi escrito, é um livro escrito sabidamente para quem não gosta de exatas, para administração, para contábeis. E existe, sim, um preconceito para quem escreve livros. Por exemplo, o Guidorizi é engenheiro. O livro do Guidorizi é feito para engenheiros. Hamilton Luiz Guidorizi é o nome dele. Foi professor na USP, em São Paulo. Foi professor no IMPA, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. No ITA, sei lá. Mas, enfim, não, no ITA não. O ITA não é no Rio de Janeiro, São José dos Campos. É no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Se eu não me engano, foi lá também. Mas ele foi professor na USP. O que acontece? Ele é engenheiro. Ele escreve o livro para engenheiros. E ele pensa assim, o caboclo que veio fazer engenharia sabe que vai encontrar matemática e física a rodo, a dar com pau. Não é? O cara que vai na engenharia, ele sabe que ele vai enfrentar muita matemática. Ele sabe que ele vai enfrentar muita física. O cara que faz administração de empresas, não. Quem vai para administração de empresas, alguns até nem gostam de matemática. Chegam lá, se surpreendem, porque tem disciplinas que envolvem matemática. Tá? Então, encontrar um livro que é escrito para alunos que não foram para as exatas é bom. Só que é o primeiro texto que você vai ler. É o primeiro. Não é o último. Vocês vão ter que me prometer assim. Eu peguei um livro de matemática aplicada. Tem cálculo lá. Comecei a estudar por lá. Depois, você vai precisar pegar um livro melhor. Por que eu fiz a setinha no Boulos? Que eu gosto do Paulo Boulos. Paulo Boulos é muito legal.
Só que vocês não acreditem em mim, não. A ideia é vocês garimparem livros. Você tem que ser rato de biblioteca, sair procurando. Infelizmente, agora estamos impossibilitados de fazer isso presencialmente, né? Não dá para entrar na biblioteca da Unip e sair pegando livros, infelizmente. Mas quando vocês puderem, façam isso. Entre lá e vá procurando livros decentes. Cada louco vai ter sua mania. Cada doido tem sua mania. Por exemplo, nessa bibliografia que eu coloco aí, eu não coloquei o livro do Thomas, mas é um dos que eu gosto. Adoro o livro do Thomas, de cálculo. Tem cálculo 1 e cálculo 2. Thomas, eu gosto. Cálculo 1 e cálculo 2. Volume 1 e volume 2, né? Cada tamanho de livro que eu jogar na cabeça de um mata. Tá? Mas, enfim. Professor, qual desses aí que ensina como se fosse para uma criança de 5 anos, para eu entender? Para como se fosse uma criança de 5 anos, dê preferência a isso aqui, ó. Livros de matemática aplicada ou o pré-cálculo. Quer ver? Eu vou abrir minha câmera. Pegar um deles porque vai ser o jeito. Vou mostrar um para vocês. Só que eu não poderia ter colocado, ó, na minha bibliografia aqui, eu não poderia ter colocado um livro de pré-cálculo, nem um livro de matemática aplicada. Por quê? Porque a comissão do MEC vem olhar e vai falar assim, pera, o teu curso é um curso de cálculo, não é um curso de pré-cálculo, tá? Então, eu vou abrir minha câmera aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar duas opções para vocês. Vou mostrar mais. Vou ter que pegar do pré-cálculo. Vamos derrubando as coisas da minha estante. Ó. Esse verdinho aqui é o do Demana. Demana, Weights, Foley. Ó, esse verdinho, ele tem tudo. Tem um capítulo, cabe ter aqui, ó. Só que ele começa levão. Leve, ó. Ele começa nas funções, conjuntos, funções, equações, inequações. E aí ele vai. Aí ele entra. Introdução ao cálculo. Derivada integral. Acabou. Um capítulo de introdução ao cálculo. Introdução. Depois desse livro, você tem que pegar uma coisa melhor. Agora, você quer ver uma sacada boa? A sacada boa não é o Thundercats aqui em cima, não. Não. É o seguinte, ó. Cálculo básico para cursos superiores, esse livro. De quem que ele é? Medeiros. Medeiros. Cálculo básico para cursos superiores significa que o cara está escrevendo, é um daqueles livros que eu falei para vocês. É uma matemática para vários cursos. Então, quando você vê a introdução do cara aqui ele falando, ele, ó, começa com funções, levão, monte, limite, depois que ele vai para derivada, depois que ele vai só para integral. Só que ele é pouco para quem vai para cálculo mesmo, tá? Aí eu vou mostrar dois loucos aqui, ó. Diva Fleming, cálculo A. Esse é foda, hein? Esse é bom, hein? Cálculo A. Jorge Thomas, de novo, Thundercats, cálculo, Jorge Thomas, volume 1. Tem volume 2 também disso. Do volume 1, vai precisar. Olha o tamanho desse bicho. Olha o que é isso. Isso é que é loucura. Aí sim. Aí é boto fé. Aí professor. É tudo bem? Eu achei o verdinho, galera, de pré-cálculo. Aí eu tô procurando do Boulos lá. Aí eu mando no grupo. Esse aí mesmo. Esse aí. Queria ver para confirmar. Acabei de achar o PDF desse aí. Aí, ó, do Demana, né? Demana? Isso. Compartilha com a galera, ué. Mas é fraco. É para introdução. Pega umas coisas mais pesadas depois, hein? Tá? Vem cá buscar o livro, Marco. Marco Vinícius falou, presta aí, vem cá buscar aqui em casa. Senhor, eu tava vendo o Guidorize, tem a 6ª edição já. Oi, Pedro? Do Guidorize tem a 6ª edição. Saiu em 2018. Tá vendo? Na minha lista estava a 5ª edição em 2001 ainda. Bom, mas já passaram 19 anos, com certeza já saíram outras edições.
Tudo bem? O que eu estou dizendo para vocês é assim. Vou compartilhar de novo lá. O que eu estou dizendo para vocês é assim. Vale a pena você garimpar. Pega, olha esse conteúdo do programa, dá um print na tela. Eu já mandei para vocês isso. Você já tem esse arquivo. Pega o que você vai estudar aqui, ó. Procura. Todos os livros de cálculo têm isso. E aí você opta. Ah, isso daqui está melhor escrito, eu não entendi nada, joga fora. Sabe como é que é a vida, né? Não vá comprar livros agora. Não vá comprar livro agora. Vai que você não gosta. Não vá comprar nada, tá? Por enquanto, dá uma olhada, vê o que você consegue aí, vê como é que faz. Mesmo porque eu vou... hoje tem tudo pirata. Eu vou compartilhar com vocês todas as aulas, a teoria, tudo. Além disso, eu combinei com a Patrícia que nós vamos utilizar, a professora Patrícia, nós vamos utilizar uma apostilinha de autores da Unip com isso daqui. Mas como é que essa apostila funciona? Ela vai servir para a gente como um guia. Eu já vou compartilhar com vocês lá no WhatsApp. Na hora do intervalo eu faço isso. Uma apostilinha, tipo aquela de tópicos de matemática, vocês lembram? Lembram? Eu vou usar uma aqui também, como um guia, tá? Só como um guia. Se, por exemplo, Oi? Compensa imprimir ela? Não compensa não, deixa em PDF. Deixa em PDF. Vocês vão abrindo no computador, no celular, e vão vendo, e vão fazendo. Vão fazendo os exercícios no papel e tal coisa. Não compensa não. Não compensa imprimir não. Mesmo porque ela é também bem sucinta. Mas como um esqueleto do curso, vale a pena. Mesmo porque a gente está bem longe, né? Então, temos que ter algum link para ter o conteúdo todo. Eu vou compartilhar com vocês essa apostilinha ainda hoje. Ainda hoje. Tá? Tinha até esquecido, podia ter compartilhado já, né? Na hora que eu coloquei a aula de hoje. Né? Aí eu mando para vocês a apostilinha também. Usem como um guia. Oi? Isso. Daqui a pouco eu mando nos 2 grupos. Já mando nos 2 grupos. Bom, vamos para adiante, senhores? Desculpa. Alguém já falou para vocês como é que vai funcionar o sistema de avaliação? Então, vou falar. Igual semestre passado. Isso. Para quem chegou por esses dias, em épocas de pandemia, tradicionalmente nós tínhamos 2 provas e um trabalho, e uma nota de trabalho. Em época de pandemia, nós teremos uma prova e uma nota de trabalho. Dividiu por 2, passou de 7, passou de ano. Nem exame, nem nada. Não chegou a 7, exame. Ok? Exame. Se precisar, se perder a prova, tem substitutivo, mas só se perder a prova. Ok? Só se perder a prova. Como é que eu vou pegar os trabalhos? Daqui a um tempo eu vou abrir uma pastinha lá no OneDrive, outra, e vou pedir para vocês compartilharem comigo uma listinha de exercícios que eu vou homeopaticamente pedindo aula após aula. Hoje eu não vou deixar exercício não, tá? É muita maldade, né? No primeiro dia já deixar um exercício valendo nota, é muita maldade. Não é? Não, mas depois, com o passar do tempo, alguns exercícios eu vou pedir. Eu vou pedir alguns exercícios. Tá ok? Normal. Depois, vocês vão ter que escanear e mandar para mim. Como no semestre passado. Faz na folha normal, com linha. O povo de Nova Aliança não é treinado a fazer sem linha, não. Não escreve reto.
Ó, mas é verdade, ó. O povo de Nova Aliança é assim. Os de Badi conseguem, né, Fábio? Olha lá, o Marco Vinícius falou que o povo de Nova Aliança escreve nas galinhas. Ô, louco, aí não. Ô, nasci lá, hein? Fala mal da Nova. Melhor deixar assim, né, Turati? Ô, professor. Olha aqui. Não, aí não. Aí ou envolve a família, vai acabar. Eu apanhando. abaixava a nota, hein, professor? Ô, professor. Então. O do Gui Dorizzi, o senhor tem o livro aí só para eu ver? Não tem o Guidoriz. O Guidoriz, ele é preto. A capa preta. Então é isso aí mesmo. Eu fiz uma bobeira. Na verdade, eu nunca tive o Guidoriz 1. Eu tinha o Guidoriz 2, o 3 e o 4. Quando eu terminei a minha faculdade, eu doei eles. Você acredita? Eu falei, eu não vou querer mais esses não, porque fiquei meio, sei lá, meio espantado com o Guidoriz. O curso é louco, né? Olha aqui, ó. O curso é louco, matemática é doido. Bem, vamos para frente, meu povo? Vamos para frente? Olha lá, ó. Vamos embora. Ó, para hoje o que eu quero fazer com vocês é uma revisão de funções, revisãozinha de funções, só para o que eu preciso durante o semestre. Ok? Os exercícios estão todos na apostilinha que eu vou compartilhar com vocês, mas a teoria eu botei aqui por minha conta. É de outro lugar. Não coloquei a teoria da apostila, não, porque achei que a teoria está um pouco fraca. Então, aqui. Vocês sabem o que? Uma notação, uma função, né? O que é uma função? Uma função é uma relação de um conjunto A até um conjunto B. Que a cada valor de A, cada x de A, associa um y em B. A maneira de escrever é assim, ó. A maneira de escrever é assim. A função de A em B associa y como função de x. Y é igual a função de x. Ou então diz assim, ó, uma função de A em B é tal que x se associa a y. Note, é importantíssimo que a gente entenda que os pontos das funções são pares ordenados, x, y, sendo que o x vem do primeiro conjunto, chamado de conjunto domínio, e o y é uma parte do segundo conjunto, que é o conjunto contradomínio. Contradomínio. Os elementos do conjunto contradomínio que você usa são chamados de imagem. Então, por exemplo, se eu crio uma função assim, f de R em R, tal que a cada x eu associo y, que é o dobro do x. Y, que é o dobro do x. Eu tenho no conjunto A o número que eu quiser, os valores de x que eu quiser. Uma maneira bonita de fazer isso é escrever numa tabelinha, né? Quem é o x? Pode ser o 0, pode ser o número 1, pode ser o número menos 1, pode ser o que for, mas acabou o meu espaço. E eu tenho no conjunto B, no conjunto do contradomínio, o dobro de cada. Quando x é 0, o dobro de 0 é 0. Quando x é 1, o dobro de 1 é 2. Quando x é menos 1, o dobro de menos 1 é menos 2. E assim a vida continua. Cada ponto pertencente à função tem duas coordenadas, o valor de x e o valor de y. O valor de x e o valor de y. O valor de x e o valor de y. Tá certo? Cada par ordenado, porque tem ordem. Primeiro é o x, depois é o y. Cada par ordenado tem a primeira coordenada, o x, que a gente até chama de abscissa,
E a segunda coordenada, o y, que é a ordenada do ponto. Tudo bem? Lembravam disso? Lembravam desse negócio? Outro vocabulário bonito é dizer que, neste caso aqui, por exemplo, ó, o número 2 é a imagem da função 2x no ponto 1. Ou o contrário, 2 é a imagem do valor 1 através da função 2x. 2x. Seja lá qual for a regra que define sua função, é sempre possível fazer tabelinhas e descobrir alguns pontos para entender onde estamos estudando. Tudo bem? Vira a página. O problema é o seguinte, na definição de domínio, devia ter lido eu, né? Está escrito uma coisa muito violenta aqui, que é a seguinte. Desculpa, na definição de função. Função é uma sentença que associa todo x pertencente a A, todo, a um único y pertencente a B. Então, eu preciso que todo x seja utilizado. Todo. Então, eu tenho um problema sério para quando eu quiser definir domínio. Domínio tem que ser bem definido para que eu efetivamente utilize todo. Todos os elementos do domínio têm que aparecer na função. Então, olha esses 4 casos que eu coloco aqui. Primeiro caso, f de x igual a x ao quadrado mais 16. Você está sabendo que o domínio é o conjunto de todos os valores de x que eu posso usar. Que valores eu posso colocar no lugar de x ali? Ué, com uma funçãozinha simples desta, qualquer valor que eu colocar tá bom. Eu consigo fazer a conta. Você consegue fazer a conta de f de 0? Eu consigo. Coloca aqui 0 ao quadrado mais 16. Quanto que dá isso? Dá 0 mais 16. 16. Você consegue fazer a conta de menos 1? F de menos 1? Eu consigo. Menos 1 ao quadrado dá 1. Somado com 16, o resultado dá 17. Você consegue fazer a conta de f de 8? Eu consigo. 8 ao quadrado, 64. Mais 16, 80. Você consegue fazer a conta de f de menos 5.432.879? Eu consigo. Eu não sei quanto dá. Dá um número aí. É só pegar esse porcarioso desse número que eu não estou nem afim de escrever, elevar ao quadrado e somar com 16. Claro que dá. Você pode ter uma calculadora na mão, pega uma calculadora, faz essa conta e o que der, deu. Pode? Pode. Então, neste caso aqui, eu não tenho nenhum problema para o domínio. Olha o que está escrito aqui, ó. O domínio da função é o conjunto dos números reais. Qualquer número pode ser colocado no lugar de x. Positivo, negativo, zero, número muito grande, número muito pequeno, do jeito que você quiser. Aí você poderia falar, mas Segala, o x é a variável independente. Você escolhe sempre o que você quiser. Não é verdade? E aí eu vou dizer para vocês, não é sempre assim, não. Tem casos que você não pode escolher tudo o que você quer, não. Olha esse daqui. Olha esse daqui. f de x igual a 2x menos 1 dividido por 3x mais 9. Ah, muito bem. Escolhe para este caso aí, f de... Escolhe um número aí. Fala alguém aí o número. 2. Como? F de 2. Não ouvi. 2, professor. 2. 2? Isso. 2. Pronto. Raiz de 3 sobre π. Olha aí, ó. Não começa a Turati, pô. Esse Turati. Esse cara.
Eu sempre falo esse negócio de raiz de π ao cubo, raiz de 3π, essas porcarias, não é? Eu sempre falo. Bom, Facilita para nós. Olha lá, eu ponho na prova, fica melhor. Olha lá, é só colocar o 2 no lugar do x e faz a conta. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Embaixo, 3 vezes 2, 6. Mais 9, 15. Ó, ficou até bonito. Dá até para dar um simplifiquex aí. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Dá 1/5. Quem quiser transformar em número decimal, vira 0,2. É só dividir 1 por 5. Tudo bem? Funciona? A gente consegue fazer a conta? Claro que consegue. Claro que consegue. Ah, e desse raiz de 3 sobre π que o Turati falou aqui? Consegue também. Eu não quero fazer, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes raiz de 3 sobre π menos 1, dividido por 3 vezes raiz de 3 sobre π, mais 9. Se pegar uma calculadora, você faz essa conta com simplicidade. Quer ver? Eu vou pegar a minha calculadora aqui, ó. Botar minha calculadora para funcionar. Ó. Você faz assim. Abre um parênteses. Abre um parênteses. Coloca assim. 2 vezes raiz quadrada. Ah, não deu certo. Não. Espera aí, vamos voltar, porque não deu certo. Vamos apagar. Cadê o C? Não sei usar essa calculadora, cara. 2 vezes. Não, sei lá. Raiz de 3, né? É raiz de 3 que é o negócio? 3 raiz quadrada. Olha lá. Raiz de 3 dividido por π. Cadê o π? Vamos lá nas outras coisas aqui, ó. Tem π aqui? Ô, professor, não tá aparecendo, não. Ah, não tá aparecendo? Pelo menos aqui tá travado. Espera aí, vamos... Deu eu. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que tem minha calculadora. Aqui, minha calculadora aqui, ó. Aham, nego velho. Agora aqui sim. Em cima, Agora apareceu. 2 vezes raiz quadrada de 3 dividido pelo π, mas eu não acho. Ah, o π aqui, ó. Dividido pelo π. Fecha. Aí, você tá vendo? Fecha parênteses. Um pouco não, né? Não fecha parênteses ainda não. Tinha que somar. 2 vezes dividido pelo π. Ah, cacete. Vamos começar de novo. Vou nem começar de novo. Vocês põem na... Não, vamos sim. Parênteses. Ué. 2 Professor indeciso. Raiz quadrada de 3 dividido pelo π. Era somado com quanto mesmo, que eu já esqueci? Era mais 2? Era. Menos 1? Menos 1. Eu acho. Ah, Eu acho que é menos 1. Eu acho que era menos 1. Menos 1. Aí fecha parênteses. Fecha parênteses. Dividido por... Abre outro parênteses. Aí o outro era o quê? 3 vezes, né? 3 vezes. Raiz quadrada do 3 dividido pelo π somado com 9. E fecha parênteses. Olha lá quanto que deu. Deu 10,653985. Essa porcaria aí, ó. Deu isso daí. Ai, que beleza. E eu estou começando agora. Aí, ó. Aqui é o filho chora e a mãe não vê. Aí, ó. Bom, mas aí acontece o seguinte. Não precisa ser essa loucura. Mas tem algum número, olha para a função de novo. Tem algum número que, se eu colocar no lugar do x, não tem calculadora que faz a conta? Não tem mané que resolve? Quero ver se tu é homem, mané. Do jeito que eu fui que eu sou. Eu quero ver se tu é homem, mané.
do jeito que a parteira falou. Ó, a família falou. Hã? 0. Vamos apagar, então, tudo aqui. Eu vou pegar, porque acabou meu espaço, né? Eu vou pegar essa função e vou colocar 0 no lugar de x. F de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1, dividido por 3 vezes 0, mais 9. Isso vai dar 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. 3 vezes 0, 0, mais 9, 9. Sei fazer, sim. O resultado dá menos 1 nono. Com 0 dá conta. Mas com menos 3, não. Se você for trabalhar f de menos 3, olha o que vai acontecer, senhores. 2 vezes menos 3, menos 1. Dividido por 3 vezes menos 3, mais 9. Em cima, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 com menos 1, menos 7. Até agora está ótimo. Embaixo, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Com mais 9, 0. Alguém aí sabe quanto que dá menos 7 dividido por 0? Não existe divisão por 0. Não existe divisão por 0. Falou bem. Falou bem. Não existe Essa divisão por menina é 0. muito inteligente. Essa menina é uma gênia. Essa menina. Um salgado e uma coca. Um salgado e uma... Isso tá muito claro. Isso tá muito caro, né, Clara? Olha Tava lá. até tão fácil, até alguém falar do pi. Olha lá. Divisão por 0 não tem, e veja que eu vou até indicar, se menos 7, alguns doidos poderiam falar assim, menos 7 dividido por 0 dá 0, mas seria mentira. Por quê? Operação inversa, você teria que pegar o 0, multiplicar por 0, e o resultado teria que dar menos 7. Dá? Dá nada. 0 vezes 0 é 0. Da mesma forma, então menos 7 dividido por 0 dá menos 7. Dá nada. Multiplicando ao inverso, ó, menos 7 vezes 0 teria que dar menos 7. Mas é mentira, menos 7 vezes 0 dá 0. É uma indeterminação. Dividir por 0 é uma indeterminação. Então, esse é o primeiro grande problema. Aqui, ó. O primeiro grande problema, denominadores não podem ser 0. Denominadores não podem ser 0. Outro problema acontece aqui, ó, no de baixo. Raiz quadrada de x menos 2. O que acontece ruim na raiz quadrada? Não pode ser número negativo. Não pode ser número negativo. Exato. Então, se eu pegar aquela função lá, f de x igual a raiz quadrada de x menos 2, se eu bobear, se eu colocar x pequenininho, x vale 1. F de 1, raiz quadrada de 1 menos 2. F de 1, raiz quadrada de menos 1. Não é que isso não existe. O professor, tá cortando a tela aí, ó. A tela? Não Isso. vou apagar. A minha eu tô vendo, que coisa louca. Eu vou começar aqui em cima de novo. Aqui também tô vendo, hein? F de x igual a... Eu também. Não tem Também problema. tô vendo. Olha lá, o que eu estava lhes dizendo é assim. Também ó, tá se eu for cortando. calcular... Oi? Também tá cortando. Mas aqui em cima tá bom? Aqui em cima fica bom? Aí tá bom, professor. Obrigado. Aí, ó. Lá para baixo, então, eu não vou escrever mais, não. Ou então, eu dizer assim para vocês. Se for f de 1, raiz quadrada de 1 menos 2, raiz quadrada de menos 1. Não é que isso não existe. Isso existe. Isso é o número i, que pertence ao conjunto dos números complexos. Só que ele não pertence aos reais. E em cálculo diferencial integral, nós vamos trabalhar só com números reais. Então, não posso considerar números negativos dentro de raiz de índice par.
Raiz quadrada não tem radicando negativo nunca. De índice 4, de índice 6 e tal e coisa. Tá certo? Então, é outra restrição. 2 restrições até agora. Primeira restrição, não existe divisão por zero. Segunda restrição, não existe raiz de índice par de números negativos. Não só quadrada, tá? Pode ser raiz quarta, raiz de índice 6. Qualquer raiz de índice par não admite radicandos negativos. E aí, aqui embaixo tem tudo junto. Aqui, ó. O 5 menos x está dentro da raiz quadrada. Então, ele só pode ser positivo. E nem zero ele pode ser, porque ele está no denominador. Então, nem zero ele pode ser. O que você faz aqui é deixar o 5 paradinho, jogar o menos x para o outro lado. Fica 5 maior do que x. Ou seja, o x tem que ser menor do que 5. É isso que acontece. No domínio, é preciso olhar para as restrições. Basicamente, 2 restrições. Não vale denominador zero e não vale radicando negativo em raízes de índice par. E, às vezes, eles acontecem juntos. Tudo bem? Tudo bem? Para adiante, para adiante. Lembravam disso? Isso daqui nós já estudamos em tópicos de matemática. Já estudamos isso. Lembravam desse negócio? Vamos para frente, vamos para frente. Ó. Professor, estou começando agora. Vai devagar, vai devagar. Mas no colegial, lá no primeiro colegial, não teve esse negócio? Teve. Teve esse negócio. Olha lá, ó, lá em Nova Aliança era Edmilson. Moretti. E o papo que vocês travaram essa semana sobre o famoso Sérgio Rogério Pitão? Hein? Um monte de aluno do Pitãozinho. Ei, meu Deus. Pitão é meu amigo de infância. Nós estudamos na mesma sala, o Pitão, eu e o Pitão. Faz uns dias aí eu fui na casa do meu irmão lá em Nova Aliança e ouvi o Pitão lá. O Pitão mora lá perto do meu irmão. Do cigarro. Olha lá, meu irmão mora aí também, cigalão velho. Então. Lá em casa, não. Pitãozinho. Bom, gráfico de função, senhores. Nós vamos conviver o semestre inteiro com gráfico. Com gráfico. Eu coloquei aqui nesse gráfico aqui os 2 casos que você não pode ter em funções. Mas sabe o que é mais engraçado? O mais engraçado é o seguinte. No cálculo, este segundo caso aqui, ó, vai ser muito importante, porque a gente sai correndo atrás dos problemas. Cálculo diferencial integral não gosta de funções muito bonitas. Não tem função muito bonita em cálculo. O ideal é procurar onde temos os problemas, funções problemáticas. Aí fica louco, hein? Aí fica doido. Bom, ó, essa aqui, o primeiro caso, não é uma função por quê? Porque a definição de função diz o seguinte: todo x admite uma única imagem. E você sobe aqui e encontra quantas imagens? 2. Não é função. Não é função. Então, os gráficos que nós vamos procurar nunca terão essas voltinhas, nunca voltarão para trás, nunca se cruzarão assim, ó. Tá? Outra coisa, segundo aqui. A definição de função diz que todo valor de x tem uma única imagem. Este valor de x aqui não tem imagem. Tem um buraco no lugar. Buraco aqui é um ponto de singularidade. Nós vamos adorar em cálculo diferencial integral 1 esse estudo, o estudo das singularidades, as catástrofes, os momentos... Não vamos, não. O ponto de catástrofe significa assim, ó, o momento que a função mudou. Alguma coisa aconteceu. Aqui nesse buraquinho aqui, alguma coisa aconteceu. Era uma oscilou. Função...
Era uma função tão bonita, parou aqui, ela virou reto para cima. Olha que porcaria. Aí é importante. Mas esta não é uma função. Função que se preze, tem lá o seu plano cartesiano e tem a função que se preze, vai de um jeito só. Sobe lisa, bacana, ela faz curva, ela tarará, mas ela vai embora. Isso daí é tipo uma oscilação, né, professor? De P e D, né, no caso. Pode ser. É um exemplo. É um exemplo, por exemplo. Tá? É um exemplo. Só que ela nunca vai voltar e ela nunca terá buraquinhos. Ok? Aí sim. É assim que você observa uma função. No semestre. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó como é que fica, então. Como é que é a cara da função. Função, então, pode ser um segmento de curva. Tá aqui. Ininterrupto. No meio aqui está destacado um ponto. O ponto x, f de x. O x dele está aqui embaixo, no domínio. O domínio da função é o intervalo que vai de A até B. Domínio desta função é o intervalo A, B. Notaram uma coisa boa? O A está bolinha fechada, o B está aberto. E a imagem é do outro lado aqui. Faz tempo, hein? A imagem é o intervalo que vai de C até D. Fechado em C, aberto em D. Tá? Tá? Olha aí que bonitinho. No eixo deitado, no eixo do X, a gente observa o lugar que você efetivamente utilizou da função. É o domínio. No eixo em pé, no eixo Y, no eixo das ordenadas, você observa o espaço que você efetivamente utilizou. É a imagem da função. Tudo bem? Domínio sempre vai estar deitadão. Imagem vai estar sempre em pezinho. Olha que coisa, mano. Que coisa. Sim. Já está acabando essa, já? Não. 15 minutos. Que hora que acaba mesmo? 8h25, né? Eu só penso no começo. Deixa eu ver onde é que eu Achando tenho o que máximo o Turati querendo acabar a aula logo. Eu acho. Ó, então eu vou acabar para vocês comerem alguma coisa, já já a gente volta, hein? Que hora que volta? Caralho. Que hora que volta? 15 para... Ah lá. Olha lá, o Eduardo falou assim, ó. D de deitado, que é o domínio, e I de em pé. Faz sentido, faz sentido. Meu Deus do céu. Faz sentido. Tá bom, tá bonito. Pelo menos decora. Tá vendo? Em pé. Bom, só vou falar o seguinte. O semestre passado, para os meninos que chegaram agora, quiserem dar uma revisãozinha aí, no semestre passado nós passamos um semestre inteiro pensando nos casos de funções. Função do primeiro grau. Aquele tipo de função f de x igual a ax mais b, que gera uma reta. Segundo grau. Aquele tipo de função que é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, que gera uma parábola, a preferida de Jesus. Função exponencial, f de x igual a e elevado a ax, ou não precisa ser e, né? Bobeira minha, deixa eu apagar esse e aí, colocar a elevado a bx, ou b elevado a ax, então b elevado a ax, que gera uma função assim, ó. Função logarítmica. Para de chorar, é gostoso. Log de x na base b, é gostoso. Gera uma função assim, ó, bonitinha. Funções trigonométricas. Função seno, cosseno,
tangente, enfim. Todas essas funções caracterizam-se por serem contínuas, bonitinhas, e são modelos conhecidos. Claro que essas têm que estar na ponta da bala, na ponta da agulha. Quando a gente for trabalhando, conforme nós formos trabalhando agora, essas funções têm que estar de boa lá para vocês saberem utilizar. Eu vou parar agora para o Turati jantar, porque ele não jantou ainda. Rápido, hein? Já come em pé, come na frente do computador. E nós vamos... Ó, a gente volta... Que hora que a gente volta mesmo? 15 para... 45. Vocês já sabem o outro link? Porque eu tenho que fechar esse link e abrir o outro. Falar no grupo. Isso. Já mandaram o grupo aí. Já mandaram no grupo, tudo direitinho. Então, já entra no outro link lá, às 15 para as 9. Daqui a pouquinho. Só toma um leite aí com Nesquik e já volta não, leite com Nesquik eu não... Vou fazer isso agora, ó. Vou mandar agora para vocês. Já vou fechar esse link e vou começar. Esse menino Turati não tem jeito, viu? Então, tá bom.